Sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e o objetivo desse canal, como vocês já devem saber muito bem, é o de fazer comparações entre o pensamento, a filosofia, a teologia da academia na perspectiva ocidental com a sabedoria milenar do Antigo Oriente, especificamente os Vedas, os antigos livros da tradição que formaram o que a gente conhece hoje por hinduísmo. Livros como a Bhagavad Gita, o Bhagavad Purana, os Upanishads, etc. Ok? Então, vamos lá. Então, o tema da nossa videoaula de hoje pode ser esse: a fraqueza e a confusão existencial de todos nós. Então, esse tema está relacionado com Arjuna na Bhagavad Gita ou no Mahabharata. Arjuna foi um dos maiores guerreiros, se não o maior guerreiro de seu tempo, e ele era qualificado, ele era um guerreiro poderosíssimo, um grande Maharata, capaz de lutar com 1000 homens, com 1000 guerreiros ao mesmo tempo e vencer. Então, Mahabharata, a história da Índia antiga, ela relata o confronto entre duas famílias, né, os Pandavas e os Kauravas, ambos da mesma família, os Kurus. Então, Krishna, a divindade suprema, Deus, está do lado dos seus devotos, os Pandavas, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Arjuna e Yudhishthira. Eles representam o Dharma, né? As virtudes, a piedade. E do outro lado está Duryodhana e seus 100 irmãos, os filhos de Dhritarashtra, que através de política e manobras corruptas, eles usurparam o reino de Bharatavarsha, que era por direito dos Pandavas. Então, a história é muito longa, muito complexa e belíssima, descrita no Mahabharata, o ponto que ambos vão para o campo de batalha de Kurukshetra para resolver esse embate, para resolver essa querela. Só que Krishna coloca a quadriga de Arjuna entre os dois exércitos e Arjuna vê seus parentes e amigos. Então Arjuna, ele fica um grande dilema existencial. E esse dilema, na verdade, ele é representado por todos nós. Todos nós passamos por dúvidas em momentos terríveis na vida. Então Krishna vai aproveitar desse momento, dessa confusão, dessa fraqueza existencial de Arjuna e vai ensinar o caminho da autorrealização, da verdade absoluta. O Guru Krishna ensinando o seu discípulo Arjuna. Então vamos ver como é que se processa isso na Bhagavad Gita, que é um ponto bem interessante, tá bom? Sim, pelo estúpido que vos fala. Então aqui Krishna e Arjuna, veja como Arjuna ainda está, lógico, ele já está ouvindo Krishna, mas ele ainda está pesaroso, né? Conflitante. Então, um verso bem especial da Bhagavad Gita, no primeiro capítulo ainda, são os versos 32 a 35, como vocês vão vendo, são 3 versos, mas eu vou colocar só o primeiro, sânscrito, e aí a tradução em português está a tradução dos versos 32, 33, 34, 35, desses 4 versos, me desculpem. Então, o sânscrito é o seguinte: quando a palavra Kim aparece, significa uma pergunta, uma indagação. Kim no Rajana Govinda Kim Bhogai Jivedenava Yeshamarte Kankritano Rajam Bhoga Sukhanicha. Arjuna falando: ó Govinda, que nos adianta um reino, felicidade ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isto, estão agora enfileirados neste campo de batalha? Ó Madhusudana,
quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prontos a abandonar suas vidas e propriedades e colocam-se diante de mim, por que deveria eu querer matá-los, mesmo que por sua parte eles sejam capazes de matar-me? Ó mantenedor de todas as entidades vivas, não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca dos 3 mundos, muito menos nesta terra. Que prazer obteremos em matarmos os filhos de Dhritarashtra? Então Arjuna se declara inapto, que não está preparado. Ele era extremamente preparado, essa guerra era justa, porque eles foram usurpados e agora eles iam conquistar o reino novamente, isso era extremamente justo. Além do que Duryodhana era uma personalidade maléfica, né? Não era um devoto de Krishna, não era uma pessoa rendida a Krishna, ao Dharma supremo, a toda a justiça moral, né? Ele tinha inveja dos devotos de Krishna, que eram os Pandavas. Então era do interesse de Krishna que eles fossem eliminados. Mas aqui Arjuna, mesmo com todas essas condições favoráveis, mesmo sendo competente, mesmo a batalha sendo justa, mesmo sendo da aprovação de Krishna, ele fica tomado pela compaixão por seus parentes, compaixão pelos seus consanguíneos. Vamos ver como vai se desenrolar isso. O dilema de Arjuna. Os filhos de Dhritarashtra haviam cometido 6 classes de agressão contra os Pandavas. Duryodhana alimentou Bhima com um bolo envenenado, arranjou uma casa de Gomalaka, que é uma casa que pegava fogo facilmente inflamável. Ele construiu essa casa e colocou os Pandavas para morarem lá e depois tacou fogo nela e conspirou para que ela fosse incendiada enquanto eles dormiam. Shakuni, o tio, né, os enganou no jogo de dados, saqueando toda a sua riqueza. Os Kauravas então ocuparam as terras dos Pandavas, mandaram eles para o exílio, né, começaram a governar. Finalmente eles roubaram Draupadi por meios ilegais, uma vez durante o jogo de dados e uma vez quando Jayadratha tentou raptá-la. O Artha Shastra permite que esses agressores sejam mortos. Por que então Arjuna diz: o pecado nos dominará se matarmos tais agressores? De acordo com Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, Arjuna está falando do nível de Dharma Shastra e não Artha Shastra. Dharma Shastra que tem mais autoridade, propondo que a morte de amigos e parentes nunca é permitida. Então Arjuna sabia que se ele matasse aquelas pessoas, ele incorreria em pecado. Apesar do Dharma Shastra dizer que essas pessoas podiam ser atacadas e mortas, mas ele sabia que, de acordo com os códigos religiosos, ele incorreria em pecado e poderia ir para os planetas infernais, passar um tempinho lá, devido a essa atitude. O incendiário, aquele que ministra veneno, aquele que ataca com armas, o ladrão, aquele que rouba uma propriedade, aquele que rapta uma esposa são considerados agressores. Vashishta Smriti. E é dito ainda: sem consideração deve-se matar tais agressores, não havendo nenhum erro em matá-los. As escrituras então prescrevem matar no caso de agressores. Arjuna responde com este verso: matando-os nós permaneceremos, mas seremos pecaminosos. As instruções acima são do Artha Shastra, mas aquelas instruções são mais fracas do que aquelas do Dharma Shastra. E a Yajnavalkya diz: é estabelecido que quando há conflito de regras entre duas afirmações smritis, a razão deve prevalecer, bom senso, para a escolha da regra correta. Todavia, em termos de razão, as regras de Dharma Shastra são mais fortes que aquelas de Artha Shastra. Vejam só então a sinuca de bico em que Arjuna estava metido. Era
ele tinha todas as condições para lutar, mas se ele lutasse ele incorreria em pecado. Então ele estava muito temeroso com isso também, além da compaixão natural por seus parentes. O dilema de Arjuna. Arjuna disse: ó matador dos inimigos, ó matador imado, como é que na batalha posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? É preferível viver mendigando neste mundo a viver à custa das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo que desfrutarmos estará manchado de sangue. Então esses são os versos 5 e 4 do capítulo 2. Esses versos eles fazem um resumo de todas as argumentações de Arjuna. Arjuna não queria contra-atacar pessoas como Bhishma e Drona, que são seus próprios mestres, além de pessoas como tios, sogros e outros parentes. Então esse dilema ele gera 5 dúvidas em Arjuna, e Arjuna vai expressar de maneira magistral esses argumentos para Krishna ainda no primeiro capítulo. Então, a partir dos versos abaixo podemos identificar 5 causas ou dúvidas pelas quais Arjuna não queria lutar, reunidas por Buridjana Prabhu, professor do VIAT. Então a primeira delas é compaixão, que está nos versos 27 e 28 do primeiro capítulo. Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão. Aqui então é Sanjaya falando. Meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com tal espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Desejo por desfrute, versos 30 a 35 do primeiro capítulo, verso 8 do capítulo 2. Que nos adianta um reino, felicidade ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles, em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isto, estão agora enfileirados neste campo de batalha? Verso 8. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Então Arjuna não queria saber dessa opulência que ele ia conquistar. Se Arjuna fosse derrotado e morresse em campo de batalha, em luta, ele alcançaria os planetas celestiais. Mas se ele ganhasse, ele conquistaria o reino terrestre. Só que todas aquelas pessoas pelas quais a gente é impelido a desejar o reino, a prosperidade, estariam mortas. Então imagine a seguinte situação. Haridavanta sempre contava essa história para a gente. Imagine que você compra uma chácara. E na chácara você vai passar o final de semana, né? Na chácara tem um campo de futebol, tem uma quadra de vôlei, tem uma piscina, tem cavalos, então tem muita diversão. Mas como que você vai desfrutar de tudo isso na sua chácara se todos os seus parentes pelos quais você ia compartilhar essa diversão, ia se divertir junto com eles, estão mortos? Além do que, para conseguir essa chácara, você teve que matar os seus parentes. Então a chácara ia ser manchada de sangue. Então esse era o reino de Bhattarvashana, da forma que Arjuna estava vendo. E é lógico, esse argumento da compaixão é um argumento muito elevado, né? Arjuna preferia ser morto sem armas nas mãos do que ter que matar seus parentes e mestres como Drona e Bhishma. Santidade e temor às reações pecaminosas. Aqui os versos 36 do primeiro capítulo, versos 44 e 45 do capítulo 1 também, e o verso 5 do capítulo 2. Então Arjuna diz: o pecado nos dominará se matarmos tais agressores, portanto não convém matarmos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. Que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Para mim seria melhor que
que os filhos de Dharastra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Ai de mim! Como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia, estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Então aqui mostra, né, um caráter santo, muito piedoso do gentil Arjuna, e é lógico o medo das reações pecaminosas que deveriam por matar os parentes. Arjuna poderia passar milhares de anos nos banhos infernais por esse ato de ter assassinado os próprios parentes. Aqui vem um argumento muito bom de cunho social, que é a destruição da tradição familiar, os versos 37 e 43 do primeiro capítulo. Ó Janardana, embora estes homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família ou brigar com os amigos, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos nesses atos pecaminosos? É interessante fazer uma ressalva que a tradição familiar, os gotras, a linhagem familiar, esses clãs, eles tinham uma importância muito grande nessa época. Hoje em dia a gente vê muitas vezes que as famílias são colapsadas, né? O pai não se dá bem com o filho, a mãe não se dá bem com o marido, mas nessa época não. Havia muito mais harmonia e muito mais conjectura entre os relacionamentos familiares, né? Havia muito mais harmonia. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se. Então, assim como a gente pode ver na cultura grega, ela começa cerca de 3.000 anos atrás, com clãs, diversos clãs que governavam. E também nós vemos isso na cultura védica aqui, né, com a destruição da dinastia. Então, haviam várias dinastias, né, os Yados, os Bhojas, os Kuntis, os Rishis, os Kurus. Então haviam grandes famílias, e essas famílias, através da consulta dos Brahmanas, elas eram obedientes, né, à cultura védica, à tradição védica. Então, se não houvesse os mais velhos para dar continuidade para essa tradição, ela se perderia. É o que a Arjuna está argumentando aqui. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se. E assim o resto da família se envolve em religião, porque não ia ter mais cerimônia de pinda, não teria mais adoração aos antepassados. E isso é muito importante nesse momento na cultura védica, né? Hoje em dia, especialmente nós ocidentais, não damos atenção a isso, mas nessas culturas orientais antigas tem uma importância muito grande, né, a adoração aos antepassados. Então, com a destruição dos membros mais velhos e a tradição da família, um aumento de população indesejada de certo surgiria. Por quê? Porque as mulheres se poluiriam, e um aumento de população indesejada de certo causa vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais, tá vendo? Os pitris, os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Ó Krishna, mantenedor da população, eu ouvi através da associação discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas residem sempre no inferno. Então, a tradição familiar, nesse momento, essas grandes famílias mantinham a cultura védica, né? Lembre-se que eles eram grandes kshatriyas, e esses kshatriyas, eles recebiam a consultoria de quem? Quem eram os ministros desses kshatriyas? Os brahmanas. E os brahmanas são aqueles que estudam e ensinam a literatura védica e colocam em prática, né? Realizam os sacrifícios, os yagyas, etc. Então, sem a tradição familiar, as mulheres se poluiriam, e a gente pode entender como
a atividade sexual ela tem um papel fundamental na sociedade. A gente pode pensar que a atividade sexual é uma atividade restrita entre quatro paredes, né, apenas para os indivíduos envolvidos na questão, e que ninguém tem nada a ver com isso, né? Dentro das quatro paredes eu faço qualquer coisa, eu faço o que eu quero. Mas aqui a cultura védica diz que não. Na verdade, o ato sexual ele tem um relacionamento, ele tem uma adesão, ele tem uma conexão direta com o meio social, com a sociedade no geral. Por quê? A atração entre um rapaz e uma moça, entre um homem e mulher, é natural. Sim, é natural. E qual é a consequência natural da relação entre um homem e uma mulher? Naturalmente, eles vão ter relação sexual, ou sexo. Qual é a consequência natural do sexo? A consequência natural do sexo são filhos. Então, o pai e a mãe geram um filho. Então, a formação do indivíduo, a formação da criança, especialmente do 0 aos 2 anos de idade, é onde acontece a sua parte mais latente, é onde o indivíduo mais desenvolve a sua parte psíquica, sua parte intelectual. Então, toda a influência da atmosfera, toda a influência do ambiente onde a criança está, ela vai ser assimilada. Tanto que a gente vê que psicopatas em potencial geralmente foram abusados na infância, foram molestados, violados sexualmente, ou tiveram algum tipo de abuso que causa esse trauma. Então, quando o indivíduo ele nasce num ambiente onde a família é muito bem composta, onde a família é uma família funcional, onde o pai e a mãe se amam, onde ele vai sentir proteção, onde ele vai sentir carinho, onde ele vai ter personalidades de identidade e de referência, ou seja, personalidades que vão inspirar, né, virtudes, atos morais, etc, etc. Então, a formação do indivíduo nesse ambiente sadio vai proporcionar um indivíduo, uma célula social, um agente social extremamente sadio também quando ele for um adulto, que vai compor a sociedade. Já alguém que nasce, que tem a sua formação psicológica do 0 a 2 anos no seio de uma família totalmente desestruturada, totalmente disfuncional, onde o pai tem problemas psicológicos, problemas de caráter, problemas de vício, e acontecem todos os tipos de abuso, né? Do pai em relação à mãe, da mãe em relação ao pai. Uma família totalmente disfuncional, isso vai influenciar no caráter e na formação psicológica do indivíduo também. Como eu dei o exemplo de um psicopata em potencial anteriormente. Aí eu pergunto para vocês, como é que vai ser esse indivíduo no meio social? Então, de acordo com os Vedas, esse indivíduo no meio social vai ser também totalmente disfuncional, porque foi essa a educação, essa foi a preparação dele. Então, os Vedas vão chamar esse indivíduo de Varna Sankara, o progenie indesejada. Filhos mal amados que não foram corretamente concebidos. Aí tem toda a questão do processo de Garbhadana Sanskara nos Vedas que eu não vou estar entrando. Estou tentando fazer uma análise para o contexto atual, para a contemporaneidade. E esse indivíduo ele vai ser totalmente disfuncional em sociedade, né? O que os Vedas chamam de Varna Sankara, né? Progenie indesejada. Eles vão ser potenciais trombadinhas, ladrões, pessoas de má conduta, né? De uma conduta extremamente duvidosa. E essas pessoas são como um câncer na sociedade, né? Indivíduos mal comportados. Sudachara, como definem os Vedas também, usando uma terminologia védica, né? Então, vejam nessa perspectiva como a atividade sexual ela tem um comprometimento intrínseco com o meio social.
Então o ato sexual nunca é um ato isolado, pelo contrário, é um ato público, é um ato social, a atividade sexual. Por quê? Porque da atividade sexual surgem filhos e a produção, a educação desses filhos depende da formação de uma boa sociedade. Então Arjuna estava muito preocupado com essa questão. Indecisão. Então Arjuna também estava indeciso. Tampouco sabemos o que é melhor. Veja como Arjuna estava bastante confuso nesse momento. O que é exatamente a situação, a condição existencial daqueles que estão no mundo material? Esses que estão confusos, frustrados, que não conseguem se encaixar no meio social, essas pessoas têm um potencial muito grande para trilhar a autorrealização. Já as pessoas que se sentem aparentemente confortáveis no seio social, com seus empregos, que têm muitas metas no mundo, essas pessoas que momentaneamente estão encaixadas no mundo, se sentem aparentemente felizes no mundo, essas pessoas não vão estar interessadas em autorização, em Deus, de maneira profunda, né? Já a pessoa que está confusa, essa pessoa está pronta para encontrar um mestre espiritual, que vai ser o que Arjuna vai fazer com relação a Krishna. Se matássemos os filhos de Dhritarashtra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Então aqui Krishna e Arjuna, aqui já Arjuna já bem mais alinhado, né? Já recebendo as instruções transcendentais do Senhor Krishna. Aqui, aê, vai meu filho, isso. Então, qual a reação de Krishna diante desses argumentos de Arjuna? Então, Krishna vai falar que essa tradução é do Sargent da Universidade de Nova York. Essa tradução aqui é bem literal. O Senhor bem-aventurado disse: de onde vem essa sua timidez? Vindo até você em tempos de perigo? Isso não é aceitável em você, não conduz ao céu e causa desgraça, Arjuna. Não se torne um covarde. Essa palavra que está traduzida literalmente, né, que é a palavra Kleibian, uma pessoa covarde, uma pessoa frouxa, medrosa. Isso não é adequado para você. Abandone essa fraqueza. Levante-se, Arjuna. Então aqui essa é a primeira fala de Krishna na Bhagavad Gita e ele esbofeteia a face de Arjuna com uma luva de pelica. E o sorriso de Krishna, porque no verso 10 Krishna vai dar um sorriso. Olha só que interessante. O descendente de Bharata. Naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Então a gente vê discorrer todo o primeiro capítulo, né? A Arjuna dá esses argumentos a partir do verso 34, 35, e Krishna está lá, reto, imóvel, diante das argumentações de Arjuna. Ele está lá segurando a rédea da quadriga, mas em nenhum momento ele esboçou alguma reação, algum sentimento, nada. Krishna estava parecendo uma estátua. Então ele deu essa bofetada na cara de Arjuna nesse verso anterior, como a gente mostrou acima, e agora no verso 10 Sanjaya está dizendo isso. Ó descendente de Bharata, naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Então o que quer dizer esse sorriso de Krishna? Diferente do sorriso desse Krishna da ilustração aqui, na verdade Krishna está muito satisfeito, muito feliz com Arjuna. Por quê? Porque Arjuna tentou de todas as maneiras persuadir Krishna. Tentou dar argumentos maravilhosos de cunho social, de cunho religioso, de cunho político, psicológico. Mas Krishna, em nenhum momento ele se move, em nenhum momento ele esboça uma reação para
receber Ajna, para passar a mão na cabeça de Ajna, né? Para ser conivente com Ajna. Não, ele ficou lá, pávido, imóvel, como se ele tivesse a parte do que Ajna está falando. Aí no verso 7, depois de Arjuna dar tantas argumentações poderosas, de um ponto de vista social, de um ponto de vista humano, material, então Arjuna, num momento de desespero mesmo, ele se rende a Krishna. Karpanya doshopahat swabhava prachandharma mudachetaha. Então ele se rende a Krishna, mas nos versos 8 e 9 ele ainda continua naquela posição, né, que não ia lutar. Então Arjuna está totalmente desconsolado, totalmente isolado, ele tentou tudo e agora ele só está dependendo de Krishna. Então Krishna sorri. Então esse sorriso de Krishna é um sorriso de aprovação, porque Krishna entende que Arjuna tentou tudo, né, assim como a alma condicionada tenta ser feliz nesse mundo material de várias maneiras. A alma condicionada tenta encontrar respostas nesse mundo material de várias maneiras, mas depois dela exaurir todos os seus esforços, então ela se rende a Krishna ou se rende ao mestre espiritual. Então a Krishna sabia que Arjuna estava totalmente exaurido e ele tinha se rendido. Então Arjuna estava no momento perfeito para ouvir agora as instruções de Krishna. Ouvir, assimilá-las e colocá-las em práticas. Então Krishna está sorrindo porque o seu amigo Arjuna agora se rendeu a ele e agora Krishna sabia que ele ia poder receber iluminação. Então, depois de dar esse sorriso, o que é que Krishna vai falar para Arjuna? Krishna vai dar outra bofetada na cara de Arjuna com uma luva de pelica. Então a tradição de Vishwanath Chakravarti Thakura, para o verso 11 do segundo capítulo da Bhagavad Gita, o Senhor disse: você, enquanto lamenta-se pelo que não é digno de lamentação, põe-se a falar palavras cultas. Sábios não se lamentam pelo corpo grosseiro ou sutil. Aí nós temos a clássica tradução de Srila Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus disse, ao falar palavras cultas, né, de alto teor sociológico, religioso, dhármico, psicológico, está falando palavras cultas, mas na verdade você só está se lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos. Então o que é isso? Não se lamenta nem pelos vivos nem pelos mortos. O corpo é matéria morta. Quando o corpo está vivo, ele está vivo porque a alma espiritual está dentro dele. Mas a alma espiritual é eterna, é sempre existente e primordial. O corpo, na verdade, só tem vida porque é a alma espiritual que está doando vida para o corpo. Quando a alma espiritual sai do corpo material, o que acontece com o corpo? O corpo está morto, mas o corpo já é matéria morta. O corpo não, a matéria ela é inconsciente. O que vai fornecer, o que vai doar consciência para o corpo é a alma espiritual. Então Krishna está falando, você está se lamentando pelos vivos ou pelos mortos, mas isso apenas é o corpo, isso é apenas a matéria. Tanto faz vivo ou morto, o que conta a essência dessas duas condições, vivo ou morto, é a alma espiritual. E essa é eternamente, essa é a verdadeira vida, essa é a verdadeira fonte da consciência, não o corpo. Então por que você está se lamentando por algo que não é digno de pesar, o corpo? Então aqui Arjuna levou outra bofetada, outro tapa com luva de pelica. E agora, então, devido a essa confusão de Arjuna, de não saber a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto, de não saber sobre a ciência do ser, da alma, Atma Tattva, então, agora ele está apto para receber a explicação de Krishna, o que é Jnana, o que é conhecimento transcendental. Então, aqui as nossas considerações finais.
Arjuna, baseado em uma elevada concepção moral, religiosa e social, pensava estar argumentando corretamente, pensando no bem-estar último dos seus bem-querentes em detrimento de sua própria satisfação. Então imaginem qual sistema moral, qual civilização apoiaria que alguém matasse os próprios parentes, os próprios amigos, especialmente os próprios mestres, os tutores, aquele que cuidou de você, aquele que te educou, que protegeu, que te deu carinho, que fez tudo. Qual sistema moral vigente iria apoiar isso? Nenhum, simplesmente nenhum. E vejam como a atitude de Arjuna também era nobre moralmente, né? Então, já que ele teria que matar os parentes, os amigos, os próprios mestres, ele preferia ser morto, ele preferia abandonar a própria vida do que ter que matar aquelas pessoas. Ele preferia ir para a floresta e tomar sannyasi, renunciar ao seu dever prescrito, ao seu dharma como guerreiro, como kshatriya. Então veja como essas duas ações são extremamente nobres, extremamente morais. Em qualquer sociedade você receberia um apreço muito grande por isso, né? Imagine matar os parentes, os amigos, os mestres. E ainda ter a atitude nobre de se sacrificar por eles. Então isso é muito elevado. Só que Krishna está falando o quê? Krishna está falando que tudo isso é uma tolice. Por quê? Será que esse Krishna é meio esquizofrênico, meio maluco? Não. O ponto é que essas ações de Arjuna, a atitude de Arjuna, a concepção de Arjuna, elas são baseadas em confusão, e mesmo a compaixão de Arjuna é considerada inferior. Por quê? Porque estão todas baseadas no corpo. São todas baseadas numa plataforma material. Então, aqui, através da nobre atitude de Arjuna, foi mostrado até onde alcança a moral, a religião, e isso tudo numa perspectiva material, numa perspectiva humana, numa perspectiva do devir, na perspectiva do prakriti, ou seja, numa perspectiva encoberta pela ilusão material Mahamaya. Então, a Krishna vai demonstrar que toda essa concepção moral, religiosa, social, política, psicológica de Arjuna, apesar de ser muito elevada no mundo material, mas ele vai querer que Arjuna transcenda isso, vá além, e vai levá-lo para uma concepção moral, religiosa e social baseada na alma espiritual, no eu, baseada em Jnana. É isso que Krishna vai fazer, vai elevar os conceitos de Arjuna de uma plataforma material, mundana, corpórea, iludida, para uma concepção transcendental da alma espiritual do verdadeiro eu. Krishna irá demonstrar que, apesar dos nobres argumentos e posicionamento de Arjuna, esse ainda estava baseado em um dharma mundano, atrelado a uma concepção corpórea e não ao verdadeiro interesse do eu e do próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus. Como a posição de Arjuna representa a posição do ser humano, a de todos nós, iludido pela poderosa energia material de Krishna Mahamaya, este iria ser conduzido por seu amigo de uma concepção fenomênica, de uma moral atada ao corpo, a uma moral totalmente transcendental e espiritual por excelência. Arjuna saía do Dharma para Sanatana Dharma. Ele saía de Karma para Jnana até chegar em Bhakti. Jnana é a ação com conhecimento da alma espiritual e Bhakti é a ação com conhecimento da alma e sua relação com Krishna. Ok? Dúvidas? Srila Prabhupada aqui. Jai. Então, muito obrigado a todos por assistirem até o final mais uma videoaula. Por favor, aqueles que gostaram de mais esse estudo da Bhagavad Gita, do Mahabharata, dessa comparação entre o Ocidente e a concepção dos Vedas, por favor, deixem um like, compartilhem o canal, ajudem a gente a promover esse conhecimento atemporal que faz parte da jurisdição do eu, da alma espiritual e de Deus, um conhecimento científico e profundo.
por favor, perdoem as minhas falhas e tenham uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Hare Krishna e tchau!